pessoal, estou eu aqui de novo, agora para a gente dar início, dar um start na nossa disciplina. Então, essa é a primeira atividade que vocês devem realizar, tá? Eu vou tentar ser breve nessa apresentação. Aqui a gente vai falar mais da introdução da metodologia da pesquisa, tá? Como eu já me apresentei, eu sou a professora Daiane, responsável por esse módulo com vocês. Aqui eu deixo para vocês o meu e-mail e também o meu WhatsApp. Muito bem. Naquele vídeo anterior, eu falei para vocês sobre como que ia funcionar a metodologia e a avaliação. Metodologia não no sentido da disciplina metodologia, mas sobre a parte metodológica da disciplina, né? E também sobre avaliação. Então, agora eu vou terminar de apresentar o plano de ensino para vocês, falando um pouquinho sobre os objetivos desse módulo e sobre a ementa e bibliografia, tá? Então, assim, os objetivos desse módulo é fornecer a vocês o aporte teórico sobre a metodologia científica e oferecer suporte para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, que nesse caso é uma monografia, né? Ou um artigo científico, até não perguntei para o Luiz qual que é o trabalho de conclusão de curso de vocês. Mas, independente, né, é considerado o trabalho de conclusão de curso. Se for um doutorado, a tese é o trabalho de conclusão do curso do doutorado, certo? Qual é a ementa, então, desse módulo? Métodos e técnicas de pesquisa, que é o que a gente vai falar hoje. As dimensões das pesquisas qual e quantimistas, também falaremos hoje. Estruturação dos projetos de pesquisa, normas da ABNT, considerações éticas e artigo científico, que nós vamos falar nas unidades SACA, tá? Muito bem. Qual que é a bibliografia? Então, nós temos, gente, na nossa biblioteca física da agora Centro Universitário Guaracá, eu ia dizer faculdade, do Centro Universitário Guaracá, da Uniguaracá, vários livros que são ótimos, né, e que estão disponíveis lá para vocês emprestarem, como elaborar projetos de pesquisa, do Carlos Gil, redação científica, a prática de fichamentos, resumos e resenhas, fundamentos de metodologia, da Odília Fachin, tá? Além desses, nós temos outros artigos bem importantes, mas o que eu queria ressaltar com vocês é a questão da biblioteca virtual, por vários motivos. A biblioteca da Guaracá está aberta para empréstimos, eu não sei se está sendo na forma de agendamento ou tem que se informar lá. Vocês podem emprestar os livros físicos, mas como nós estamos em tempos de pandemia, em que o melhor é que nós fiquemos nos nossos lares, agora a CATEM, e já tinha muito antes da pandemia, a biblioteca virtual do Grupo A, tá? Que é o mesmo grupo que desenvolve as unidades de aprendizagem do Saga. E lá dentro nós temos também livros, não só da área de metodologia, mas de diversas áreas, são mais de 6 mil e-books de alta qualidade disponíveis para vocês. Entre um deles, que é bem importante, é a metodologia científica da Graziele, ali cortou, acho que é Losada, tá? Mas digita lá, metodologia científica, vai aparecer esse livro, e é baseado nele que eu utilizei para desenvolver o conteúdo dessa aula. E é esse livro que vai estar bem disponível para vocês também nas unidades da aprendizagem SACA, tá? Muito bem. Então, da parte de avaliação e de metodologia, a gente já conversou, já falei para vocês. Por isso, agora, eu tenho que ficar mudando a minha carinha de lugar, né? Conforme o slide. Então, agora a gente vai começar a falar de fato da metodologia da pesquisa, tá? Uma dica, gente, como esse vídeo está sendo gravado no Zoom, e depois eu vou disponibilizar para vocês o link, vocês podem apertar no botãozinho lá para ir mais rápido do que só no normal. Vocês podem apertar para ir 1,2, 1,5, 1,7 até 2. Fica bem engraçado, porque eu fico falando assim, bem ligeiro, mas é uma forma de fazer as coisas irem mais rápido. Só uma dica. Então, agora sim, a gente vai falar sobre a metodologia científica. Primeiro, a gente precisa falar o que é ciência
e conhecimento científico, tá? Então, a palavra ciência, ela vem do latim scientia, e ela significa saber, conhecer. Por isso, essa palavra, ela também é empregada em documentos oficiais, né? Tomou ciência, ou, eu tenho ciência disso, né? Quer dizer, eu tenho ciência, eu tenho conhecimento, eu sei. Então, ciência significa conhecimento, tá? O conhecimento científico, ele é um conjunto de conhecimento que é viabilizado por meio da utilização adequada de métodos rigorosos capazes de controlar os fenômenos e os fatos estudados, tá? E estuda problemas formulados adequadamente em relação ao objeto. Gente, existem vários tipos de conhecimento. Então, por exemplo, conhecimento popular é aquele conhecimento passado de geração para geração. Chá de boldo faz bem para o estômago, tá? Existe conhecimento teológico, que envolve questões de fé, também, geralmente é passado de geração para geração, mas que envolve fé, e cada religião tem dogmas, estigmas, e assim por diante, né? E é um conhecimento, então, teológico. Existe o conhecimento filosófico, que questiona, né, a vida, questões do tipo de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e assim por diante. E nós temos o conhecimento científico, a gente precisa saber separar eles, né? O conhecimento científico, gente, ele só é válido se ele passa por métodos rigorosos que podem ser testados, extremamente controlados e que possam ser estudados posteriormente, né? Então, eu faço hoje um determinado experimento científico, amanhã outra pessoa que deseje também pode fazer o mesmo experimento que eu fiz e tirar as mesmas conclusões ou não. E é assim que caminha a ciência, né? Muito bem. A ciência, ela tem uma classificação também. Então, nós dividimos a ciência em ciências formais e ciências factuais. Tá? O que são as ciências formais? Ciências formais são aquelas que estudam ideias, tá? E as ciências factuais são aquelas que estudam fatos. Embora exista essa classificação, ela não é a mais utilizada. Quando a gente fala de ciência, a primeira classificação ou divisão que vem na cabeça dos pesquisadores é se eu estou fazendo uma ciência pura ou aplicada, tá? A ciência pura, ela está preocupada, ela desenvolve novos conhecimentos, novas teorias, sem se preocupar com a aplicação disso, tá? Enquanto a ciência aplicada, ela precisa aplicar os conhecimentos existentes com um novo produto, um novo método, nesse sentido. Então, na pesquisa pura, por exemplo, eu quero saber se determinado material tem atividade antimicrobiana, né? Eu não estou me preocupando se isso vai ter uma aplicação no futuro ou não. Só quero saber se aquele material, aquele composto X tem atividade antimicrobiana ou não. Isso é ciência pura. Agora, quando eu pego esse composto, digamos que ele tem origem num produto natural, né? E eu faço desse produto natural um produto farmacológico, por exemplo, eu estou fazendo uma ciência aplicada, certo? E assim por diante. Essa é a divisão, a classificação de ciência pura ou aplicada. Muito bem. Aí a ciência, ela também é dividida segundo as áreas do conhecimento, tá? Então nós temos as ciências agrárias, as biológicas, linguísticas, letras e artes, engenharias, exatas e da terra, sociais aplicadas, humanas, e eu deixei em destaque ali em verde a área da saúde, que é a área em que vocês, né, dentro do módulo, se inserem. Pode ser que vocês tenham formações diversas e acabaram hoje querendo se especializar em fisioterapia manipulativa, mas a formação de vocês não seja da área de saúde. É um pouco difícil, né? Mas pode ser.
mas a pós que vocês estão fazendo é da área de conhecimento da saúde, tá? Muito bem. Eu falei que para um conhecimento ser considerado científico, ele precisa ser passar por métodos rigorosos e ser testado, né? Então, para isso nós temos o método científico. Então, o que é o método científico? É um conjunto de processos que é ordenado, que é regular, que é explícito e passível de repetição. Essa parte é a mais importante. Eu deveria ter deixado em negrito ali. É passível de repetição. Se você não consegue repetir, me desculpe, mas eu não considero ciência, tá? Deve ser seguido em uma investigação para que ela seja capaz de chegar no objetivo, tá? Existem vários métodos científicos, tá? Os mais comuns ou os mais utilizados são o método dedutivo e o indutivo. Também são os mais conhecidos. Porém, e a gente vai falar um pouquinho mais deles. Porém, existem os métodos dialético, hipotético, dedutivo e fenomenológico. Os métodos dialético, hipotético, dedutivo e fenomenológico, eles estão relacionados com a pesquisa que tem abordagem qualitativa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas abordagens, qualitativa, quantitativa e mista, tá? Mas eles estão relacionados com essas abordagens. Então, o método dialético ele está baseado em argumentos, discussão, diálogo, tá? Basicamente é isso. Pode ser diálogo de autores, pode ser, dependendo da forma de coleta de dados que você está fazendo, tá? O hipotético dedutivo, ele acontece quando o método dedutivo e o indutivo não são suficientes. Então, você quer usar o método dedutivo, mas você, de alguma forma, precisa voltar. Isso é muito comum na pesquisa qualitativa. E aí você usa o método que é hipotético dedutivo, tá? E o fenomenológico é um método pouco conhecido, pouco utilizado, mas as ciências sociais, a administração e a psicologia têm usado bastante, que é um método que estuda, como que eu posso dizer, a consciência dos seres ou dos fenômenos estudados, tá? Então, de todos esses, os mais importantes, mais comuns e mais utilizados na área de saúde são o dedutivo e o indutivo. E vamos falar então do método indutivo. O método indutivo, gente, o pesquisador ele parte de dados particulares para se chegar a uma verdade geral ou universal, tá? Então, eu parto de uma observação particular, estrita, tá? E chego numa verdade que pode ser aplicado a um todo. Por exemplo, se você analisar 3 corvos e eles forem negros, provavelmente todo corvo seja negro. Quer dizer, eu fiz uma observação, que eu analisei 3 corvos, né, bem particular, e os 3 eram negros. Então, provavelmente todo corvo vai ser negro. Então, uma observação particular para uma generalização de que todo corvo seja negro, tá? O método indutivo ele é baseado em 3 etapas. Primeiro, a observação dos fenômenos. Segundo, a descoberta da relação entre eles. E o terceiro, a generalização, que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então, primeiro, observa o fenômeno particular, estabeleça a relação e chega à generalização. O método dedutivo é exatamente o contrário. Então, esse método ele pressupõe que os fatos por si só eles não são uma única fonte de conhecimento ou não conseguem fornecer todos os conhecimentos. E aqui a análise ela vai do geral para o particular. Então, eu pego uma aplicação que é geral e eu vejo se ela funciona em casos particulares. Por exemplo, se todo mamífero tem um coração e todos os cães são mamíferos, então todos os cães têm coração. Então, a partir de uma verdade universal, que todo mamífero tem um coração, para chegar até na afirmação lá de que todos os cães, então, têm coração. Essa diferença entre os dois métodos, tá? Basicamente é isso. Dedutivo do geral para o particular e indutivo do particular para o geral, certo? Independente de qual método
que você vai utilizar, os caminhos do método científico são os mesmos, tá? Então, o que, que acontece? Uma pesquisa científica, ela sempre parte de uma observação. Pode ser uma observação geral ou de um caso particular, mas parte de uma observação. Então, o pesquisador atento ou curioso, né? Ele faz uma observação e ele levanta uma questão, tá? Questão barra pergunta, como queiram. Gente, se vocês não têm uma questão a responder, vocês não têm uma pesquisa, tá? Então, a questão é extremamente importante. Não tem como você chegar lá no resultado final se você não queria responder alguma coisa. Então, você precisa querer responder, você tem uma questão. A partir dessa questão, o pesquisador ele levanta hipóteses. O que são hipóteses? Hipóteses são os possíveis resultados ou respostas dessa questão, tá? Eu posso ter hipóteses positivas ou negativas, né? Eu vou estabelecer. Eu acho que é por isso, tá? Então, são as hipóteses, essa é a etapa. Depois das hipóteses, nós vamos para a etapa de verificação. O que é a etapa de verificação? É a etapa em que você vai coletar os seus dados, né? Então, vamos ver se eu vou viajar, porque eu não entendo fisioterapia manipulativa, tá? Mas digamos que eu estou fazendo pós em fisioterapia manipulativa e eu quero saber sobre o alívio de uma dor lombar de alguém que tem problema, né, na coluna lombar. E eu quero comparar. Minha questão é: existe diferença ou existe diferença talvez não? A prática da fisioterapia manipulativa, ela é melhor no alívio da dor lombar do que a fisioterapia convencional? Né? Essa é a minha pergunta. Qual das duas é melhor? A minha hipótese vai ser assim: a fisioterapia convencional é melhor. Eu não sei se é certo classificar como melhor ou pior, tá, gente? Mas vamos pensar assim: melhor no alívio da dor lombar. Não estou indo para um lado ou para o outro da fisioterapia, tá? Mas então uma hipótese é: no alívio da dor lombar, a fisioterapia convencional é superior. Que é aquela que vocês colocam os eletrodozinhos, além daquelas práticas de alongamento, os eletrodozinhos para o alívio da dor. Eu conheço bem porque eu já fiz muito. E a segunda hipótese é a fisioterapia, técnicas de fisioterapia manipulativa. De repente existem várias, eu não sei, mas tá. Digamos que você quer testar alguma técnica X, mas aqui eu vou generalizar. Vou colocar como a fisioterapia manipulativa é melhor para o alívio da dor lombar. Então, essas foram as minhas hipóteses, tá? O que é a etapa de verificação? É quando eu vou coletar os meus dados. Então, eu tenho um conjunto de participantes da pesquisa, eu dividi esse meu N em grupo controle e grupo intervenção. O grupo controle vai ser aquele que vai receber tratamento convencional da fisioterapia, e o meu grupo intervenção é aquele que vai receber além do convencional, a fisioterapia manipulativa, tá? Eu já falei assim, além do, porque as pessoas não podem ficar sem tratamento, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre ética, mas aí eu já vou pincelando as coisas com vocês. Então, essa é a minha etapa de coleta de dados, tá? Aí vem a etapa da análise dos resultados. Então, eu coletei os dados, eu vou tabular, né? Porque essa é uma pesquisa essencialmente quantitativa, a gente já vai falar disso. Mas eu vou analisar, vou tabular, vou fazer gráficos e aí eu vou tomar a decisão, vou verificar se as hipóteses que eu levantei eram verdadeiras ou falsas. E depois de tudo isso, eu vou escrever um relatório final com a minha pesquisa, que pode ser uma monografia, pode ser uma tese, pode ser uma dissertação, pode ser um artigo científico ou pode ser um resumo para um evento. Então, gente, independente do método que eu utilizei, se é indutivo ou é dedutivo, ou dialético, hipotético dedutivo, fenomenológico,
Os caminhos para o desenvolvimento do conhecimento científico são esses, tá? Observação, questão, hipótese, verificação, análise dos resultados, a verificação lá das hipóteses estarem verdadeiras ou falsas e, por fim, o relatório. Falando assim, parece simples, mas nessa etapa do relatório, gente, pode ser um parto, né? No caso de uma tese de doutorado, por exemplo, tá? Mas são esses os caminhos. Enquanto nós estamos aqui até o estabelecimento de hipóteses, nós ainda estamos no projeto de pesquisa. Nós ainda vamos planejar a pesquisa. A verificação eu já estou colocando em prática. E o relatório é quando já acabou e eu estou escrevendo a versão final. Muito bem. Para poder coletar os dados, né, de maneira adequada, eu preciso planejar muito bem a minha pesquisa antes e selecionar, escolher que técnicas de pesquisa que eu vou utilizar. Então, como técnicas de pesquisa, eu tenho que saber na minha pesquisa qual que é o fim da pesquisa, qual que é o meio de investigação e qual é o instrumento que eu vou utilizar. Essas três coisas importantes que têm a ver com técnicas de pesquisa são bem importantes de se estabelecer na etapa da execução do projeto de pesquisa, tá? Então, o que é o fim da pesquisa? Quando a gente fala, o fim é isso, eu quero dizer qual que é o objetivo. Aqui eu não usei a palavra objetivo no título ali, como objetivo de pesquisa, para vocês não confundirem com o objetivo da pesquisa, dos objetivos geral e específico, tá? Aqui eu estou falando qual que é o fim como um todo da pesquisa. Qual que é esse objetivo? Qual que é a ação dessa pesquisa frente ao problema observado? Ela vai ser de natureza explicativa, descritiva, exploratória, aplicada, intervencionista ou metodológica, tá? Vou explicar para vocês brevemente cada uma delas. Então, uma pesquisa exploratória, ela é realizada quando se tem pouco conhecimento sobre o assunto. Então, você vai explorar determinado assunto, tá? A explicativa, o pesquisador, ele tem... Eu vou falar primeiro da descritiva. A descritiva, o pesquisador, ele tem a intenção de descrever os fatos, mas não de explicar, tá? Já a explicativa, além de descrever, ele quer explicar por que é assim. A intervencionista é uma pesquisa que o pesquisador, ele planeja intervir naquela realidade que ele está pesquisando, tá? Geralmente na forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? A aplicada tem a ver com aquela divisão da ciência de pura e aplicada. Uma pesquisa aplicada como técnica de pesquisa é uma pesquisa que visa um resultado imediato para a comunidade, o desenvolvimento de um novo produto, e assim por diante. A pesquisa metodológica é aquela em que você vai desenvolver um novo método. Por exemplo, um novo método de fisioterapia manipulativa para alívio da dor lombar. Não sei, né? Então, aí é uma pesquisa que tem caráter fenomenológico, tá? É o fim da pesquisa fenomenológica. Meu filho está aqui. Agora, com relação aos meios de investigação, tá? Só um minutinho. Meu amor, vá para lá, filha. A mãe tá gravando aula. Só um pouquinho. Só um pouquinho, filho. Só um pouquinho, gente. Ju, cadê o papai? Viu? A mãe tá gravando aula. Vamos para lá, por favor? A mãe não pode interromper. Pessoal, então com relação aos meios de investigação, o que são os meios? São as técnicas ou um conjunto de técnicas que vocês vão utilizar para poder atingir o objetivo da pesquisa, tá? Então, a minha pesquisa ela pode ter um fim descritivo e eu vou usar a pesquisa bibliográfica, tá? Pode ser uma pesquisa de laboratório, que a gente vai lá e coleta os dados do laboratório. Pode ser uma pesquisa documental, em que eu vou investigar documentos. Pode ser a pesquisa participante. A pesquisa participante é quando o pesquisador ele faz parte da realidade estudada, tá? Por exemplo,
um enfermeiro que vai coletar os dados ali sobre a equipe de enfermagem e ele faz parte daquela equipe de enfermagem. O estudo de caso é, digamos, dentro da fisioterapia manipulativa lá, vocês vão estudar a melhora de postura, por exemplo, em um paciente com determinada comorbidade, através da técnica X de fisioterapia manipulativa. Um estudo de caso, tá? De uma pessoa. E você vai descrever todas as etapas, todos os processos, melhoras ou não. Pode ser uma pesquisa de campo, que você vai até a realidade estudada, observar, por exemplo. Pode ser uma pesquisa etnográfica. Uma pesquisa etnográfica é uma pesquisa que estuda os costumes, a cultura de um local, de um povo. Pode ser uma pesquisa ex post facto, uma pesquisa que é realizada depois que um fato aconteceu. Então, por exemplo, depois do desastre da Vale, né, lá em Brumadinho, várias pesquisas foram feitas para ver se contaminou o Rio Doce ou não. Então, pesquisa depois de um fato. Uma pesquisa da área de sociais. A pesquisa investigou a geração de empregos após a instalação de um novo shopping na cidade. E assim por diante, tá? Eu posso ter uma pesquisa que é experimental. Vejam que ela é diferente da pesquisa de laboratório. A pesquisa de laboratório é um tipo de experimento, mas ela é realizada in vitro no laboratório. A pesquisa experimental pode ser, por exemplo, aquele exemplo que eu falei quando eu estava falando de método científico, é um tipo de pesquisa experimental, em que eu vou ter participantes, que são voluntários, né, a participar da minha pesquisa, e eles vão estar submetidos a um experimento que eu estou fazendo. Pode ser uma técnica de fisioterapia, tá? E aí eu tenho também os levantamentos, que é bem parecido com a documental, que eu vou levantar, só que eu posso levantar, por exemplo, opiniões, né? E eu tenho, além de documentos, e eu tenho a pesquisa-ação, que ela está bem relacionada com aquele fim intervencionista, né? Então, eu tenho um fim intervencionista, vou realizar uma pesquisa-ação, que é quando a minha pesquisa ela também vai atuar naquela realidade e tentar melhorar aquela realidade, tá? Então aqui, gente, eu tenho um infográficozinho para vocês falando que assim, muitas vezes a pesquisa ela não tem um único fim. Às vezes ela é aplicada intervencionista, tá? Embora, com relação aos fins das pesquisas, seja mais comum se ter apenas um, tá? Os meios de investigação eu posso utilizar mais do que um, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa que é aplicada, porque eu estou vendo uma técnica lá né, da fisioterapia manipulativa na análise de postura de um caso. Então, ela é uma pesquisa aplicada, que é experimental, mas que também tem a sua parte bibliográfica. Eu vou usar os dois meios de investigação, porque eu vou usar a análise bibliográfica para embasar a minha pesquisa como um todo, tá? Então, eu posso ter mais do que uma combinação. Muito bem, com relação à abordagem qualitativa, quantitativa e mista, é assim, o método qualitativo, ele é bem subjetivo. Então, a minha pesquisa, ela pretende analisar dados que não podem ser medidos ou medidos de forma objetiva, sabe? Na forma de números, mas ele leva em consideração as particularidades, a subjetividade do meu objeto de estudo. Já a pesquisa quantitativa, isso é bem intuitivo, né? A pesquisa quantitativa, ela trabalha com dados que podem ser quantificados e trabalhados estatisticamente, na forma de gráficos, de tabelas e assim por diante. As pesquisas que integram esses dois métodos, qual e quant, são mistas, tá? Então, considerado uma pesquisa de abordagem mista. Muito bem. Aqui a gente tem alguns instrumentos de pesquisa que são utilizados nessas diferentes abordagens, tá?
Então, na abordagem qualitativa, ela é rica em instrumentos de pesquisa, tá? Eu posso ter análise de conteúdo, observação participante, estudo de caso, grupo de foco, observação não participante, entrevista não dirigida. Tudo isso são instrumentos de pesquisa muito comuns da pesquisa qualitativa, tá? Então, estudo de caso eu já até falei, só para especificar para vocês, o grupo de foco ele é realizado quando você reúne um conjunto de pessoas que têm experiência no assunto que é abordado e essas pessoas elas vão discutir. Tem eventos pré-programados por um período, né? Determinado período de tempo, ou uma única vez, e elas se reúnem para discutir sobre o assunto estudado. E a exigência para fazer parte do grupo de foco é que essa pessoa tenha experiência nesse assunto. Geralmente esses encontros eles são gravados, tá? A observação participante eu já comentei com vocês também, né? A não participante é quando o pesquisador não faz parte da realidade, mas ele vai observar. A entrevista não dirigida são questões abertas. Então, são questões. Você faz um questionário e você não dá opções. Você pergunta qual é a sua opinião sobre. Isso é uma abordagem qualitativa, tá? E análise de conteúdo é quando você vai observar um conteúdo, pode ser um documento, pode ser, né, um fenômeno, e você vai analisar esse conteúdo. Por exemplo, até na área de educação. É uma pesquisa bem qualitativa, eu vou estudar, eu vou analisar o conteúdo de 3 livros didáticos da área de matemática, daí já vai confundir. Mas vamos dizer assim, vou analisar 3 livros didáticos da área de geografia e vou apontar, né, pontos positivos e negativos e vou analisá-lo. É uma análise de conteúdo, tá? Com relação à abordagem quantitativa, o que eu tenho? Que instrumentos de coleta de dados eu tenho? Isso aqui, gente, eu estou pensando em coleta de dados no sentido de entrevistas, tá? Nesse tipo de pesquisa, mas que meio que da área de sociais, né? Eu posso ter observação sistemática, eu posso ter entrevista dirigida ou questionário estruturado. A entrevista dirigida é aquela em que eu entrevisto o meu participante, mas eu dou opções para ele, né? Isso é bom, é ruim ou é péssimo. E aí ele me fala. O questionário é quando ele responde os questionários, né? E eu também tenho. São questões objetivas, de A, B, C, D e assim por diante. E o instrumento de abordagem mista é quando eu tenho um questionário que é semi-estruturado, ou seja, eu tenho questões não dirigidas e eu tenho questões dirigidas ou estruturadas, que é o caso das questões objetivas, tá? Isso com relação aos instrumentos de pesquisa. Nós, na abordagem experimental, né, muitas vezes a gente não usa nenhum desses instrumentos, mas a nossa abordagem é quantitativa. Por exemplo, o meu instrumento de pesquisa vai ser um prontuário, vai ser e assim por diante. E aí é o próprio pesquisador que vai respondendo, vai preenchendo esse prontuário. O meu instrumento de pesquisa, de coleta de dados, vai ser uma tabela que eu mesma criei e eu vou, né? E eu vou relacionar a dor, o resultado, foto, não sei, tá? Muito bem. Aí a gente entra na parte final dessa aula, que é falar sobre ética na pesquisa, tá? É a parte final, mas ela não é menos importante. A ética na pesquisa, ela estabelece as normas de conduta, né? Se eu falar ética, eu estou pensando nas normas de conduta que nós temos na vida como um todo, em todas as relações pessoais, né? Quando eu falo de ética na pesquisa, eu também estou falando de regras de conduta mais relacionadas à pesquisa, né? Então, o primeiro aspecto bem importante é com relação ao plágio. Então, quando eu vou desenvolver um trabalho, quando eu vou escrever, né, na etapa de relatório final lá, ou até mesmo no projeto de pesquisa, eu não posso copiar frases de ninguém, né?
é, e não referir o autor, que isso é plágio, plágio é crime, tá? Então, professora, eu posso copiar a frase e se eu colocar qual que é o autor? Pode. Você está fazendo aquilo que a gente chama de citação direta, quando você copia literalmente o que o autor falou. E nas próximas aulas a gente vai aprender o que é isso, citação direta e indireta, tá? Existem regras. Se eu estou fazendo uma citação direta, copiando literalmente o que o autor falou, eu tenho que indicar que aquilo é uma citação direta. Então, por exemplo, se tiver até 3 linhas, eu vou usar aspas. Se forem mais do que 3 linhas, eu vou usar uma formatação diferente no meu texto. Professora, mas eu não estou fazendo citação direta, eu estou escrevendo com as minhas palavras. Isso se chama parafrasear, né? Estou escrevendo com as minhas palavras. Eu preciso colocar a referência, se fui eu que escrevi, precisa, porque você não copiou a frase, mas você copiou a ideia, né? O conceito, da onde você tirou. Então, no final de cada parágrafo, sim, deve vir o autor, a fonte de onde você tirou essa informação, tá? Mas existem mais tipos de plágio, né? Copiar figura é plágio, né? Existem plágio na área industrial, na área das artes, né? De música, que você já deve ter ouvido falar também. Mas é preciso ter muito cuidado com relação ao plágio, porque existe até um plágio involuntário, né? Você não queria plagiar, mas acabou e ficou o texto muito parecido com o de determinado autor, ou o resultado, enfim. Para isso existem sites que a gente pode passar o texto, o plagio1.com, eu acho. Só que você tem que ir colocando parágrafo por parágrafo e ele vai te indicar se existe na web algum texto semelhante a esse, com qual porcentagem. Mas existem aplicativos que analisam o texto inteiro, tá? Então, plágio é um dos pontos da ética, mas eu gostaria de falar com vocês mais especificamente sobre a pesquisa com seres humanos, tá? Sempre que eu fizer pesquisa que envolva seres humanos, sempre, mesmo que isso seja uma simples entrevista, ou mesmo que isso seja a coleta de prontuário, de dados de prontuário, eu nem vou ver a face da pessoa, não a conheço. Eu apenas vou pegar os dados do prontuário. Isso envolve seres humanos. Só que não são dados diretos, são indiretos, mas envolve seres humanos. E sempre que a pesquisa envolver seres humanos, existe uma resolução. Uma resolução que tem peso de lei, né? Aqui no Brasil, que nós precisamos seguir, que é a resolução 466 de 2012 ou a 510 de 2016. A 510 é para áreas de sociais, humanas e aplicadas, tá? Então, gente, sempre que a pesquisa envolver seres humanos, é necessário que seguir essa regulamentação e submeter esse projeto de pesquisa a um comitê de ética, tá? Aqui eu não vou me aprofundar, porque não é ideia, principalmente por 2 pontos. O primeiro, que o professor Luiz me comentou comigo, que muito provavelmente devido à pandemia, muitos de vocês vão fazer revisão teórica. E essa é uma grande dica, gente. A gente não sabe quando as coisas vão voltar ao normal. Então, vocês podem adiantar serviço, né? E já deixar pronto praticamente o trabalho de vocês durante essa pandemia. E depois, quando retornar, só fazer os módulos práticos, né? Então, por esse motivo, é bem provável que muitos de vocês não façam pesquisa de intervenção com seres humanos, embora seja bem da área de vocês, tá? Então, eu não vou me ater aqui a preenchimento de plataforma Brasil, documentos e assim por diante. Porém, eu estou produzindo um vídeo de orientação, porque eu faço parte do Comitê de Ética da Unicentro. E eu tô fazendo uma série de materiais sobre ética e sobre como se fosse agora me fugiu a palavra. Me fugiu a palavra. Como se uma ajuda para quem precisa
submeter trabalhos ao comitê na plataforma Brasil e não sabe como, tá? Então, esse material eu também vou deixar disponível para vocês lá onde diz no Moodle, saiba mais, conteúdo, vídeos e filmes, dicas de vídeos e filmes que tem a ver com ciência, ética e metodologia da pesquisa, tá? Então, lá eu vou deixar disponível para vocês esse material que eu estou produzindo sobre ética, sobre comitê de ética, sobre plataforma Brasil, certo? E aqui eu não vou me alongar nisso. Porém, como que eu gostaria de fechar essa aula com vocês e que tem tudo a ver com a ética? É um pensamento de um filósofo e ele fala assim: tudo que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não fazer. E isso é ética, tá? Se você não puder contar como fez, em qualquer situação da tua vida, mas em pesquisa especialmente, né? Se você não pode contar como você fez, não faça. Se tem razões para você não contar, há razões para não fazer também, certo? Deixo o conteúdo complementar para vocês sobre a plataforma Brasil lá no Saiba Mais do Moodle, certo? Gente, dito isso, esse é o vídeo dessa aula. Eu vou deixar disponível para vocês também nos slides, sem ser no vídeo, para vocês poderem se basear no que a gente falou. E logo em seguida vem uma atividade para vocês fazerem que tem a ver com isso, tá? Até sexta eu posto atividade.